Glória a Deus. Você aceita Jesus? Você já aceitou Jesus? Essa é uma ideia, um conceito existente no universo de convivência dos evangélicos do nosso tempo. Muito praticado entre os cristãos do sistema denominacional, menos a congregação cristã no Brasil. E por que eu quero abordar esse assunto? Porque me pareceu conveniente. Pensei sobre esse assunto e, refletindo, cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de, pelo menos, conversando sobre isso, abordando sobre isso, pudesse desmistificar o impregnamento de certas ideias. Vejamos bem, nós, no nosso meio, no nosso grupo, na nossa comunidade chamada Congregação Cristã no Brasil, não temos por prática perguntar se a pessoa aceita Jesus, insinuar ou indagar se a pessoa aceita Jesus nos nossos cultos ou mesmo nas ruas, quando evangelizando, em outros lugares, nos meios sociais. E por um bom tempo pareceu e é visto com muita estranheza pela nossa irmandade a prática dos irmãos que perguntam nos seus cultos, nas suas reuniões, nos seus ajuntamentos ou nas evangelizações a uma pessoa se ela aceita Jesus. E por que isso parece estranho? Porque é passado de um para o outro, na evangelização boca a boca, algo que de certa forma está na Bíblia, que é a ideia de que Deus não precisa de nós, quem precisa de Deus somos nós. Primeira ideia para refutar, para supostamente refutar esse conceito, seria esse. E tem uma segunda ideia que supostamente também é usada para refutar esse conceito de aceitar Jesus, que é a seguinte ideia: Deus é quem nos escolhe, não somos nós que escolhemos a Deus. E isso parece muito mais adequado na visão de quem assim o pratica no nosso meio. Mas eu encontrei alguns pontos que não fazem sentido para essa indiferença com a ideia de aceitar Jesus. E quero dizer mais: acho que devemos aceitar Jesus. Toda a humanidade, todo ser humano, toda criatura deve aceitar Jesus. Devemos aceitar Jesus. Agora, outro sim, como isso é rejeitado e por que é rejeitado, e de certa forma faz sentido a rejeição da prática do aceitar Jesus, da indagação de aceitar Jesus para com as pessoas, os membros, os frequentantes, os visitantes das igrejas e das reuniões evangélicas de variadas denominações. Por que isso? Porque é ensinado também no meio deles uma forma muito errada de evangelizar. Fazer um culto e cantar louvores, fazer orações e pregações com leituras de capítulo bíblico dentro da sua prática litúrgica de cada culto, e ter um momento em que se pergunta quem quer aceitar Jesus
e estar convencido de que isso é suficiente. Alguém ali levantou a mão, não importa movido por qual sentimento ou qual emoção, levanta a mão e diz: eu quero aceitar Jesus, e logo a igreja aplaude, logo o grupo se comove, como se tivesse ganhado uma alma para Jesus. A sensação, inclusive, é essa, de ganhamos uma alma para Jesus hoje no culto, ganhamos 5 almas para Jesus hoje no culto. Ganhamos almas para Jesus porque a pessoa foi perguntado se aceita Jesus e ele diz: aceita Jesus. A questão é como essas pessoas estão aceitando Jesus, o que elas entendem da ideia de aceitar Jesus. Se evangelizar é pregar o evangelho, levar a mensagem da salvação pregada por Cristo e os apóstolos, né? Levar as pessoas a compreender a responsabilidade que tem para com Deus, mediante essa relação da sua alma com o que é sagrado, com o que é divino, mediante a nossa falha, nossa natureza humana, pecaminosa, precária, miserável, como pecadores que somos. Levar essa pessoa a compreender o pecador que é, para que possa entender a necessidade do Salvador na sua vida, para que possa entender a necessidade de Cristo em sua vida, é o ponto principal. E sobre essa questão, há muitos que estão já inclusive batizados, não só nas outras denominações, mas também na congregação que está no Brasil, que não entenderam o perdão, não entenderam do que foram perdoadas, ainda que a ideia de pecado ela pareia sobre o cerne coletivo, por causa das pregações e das reuniões, com essas abordagens falando do pecado, de fugir do pecado, salvação, condenação. Mas a questão do despertamento através de uma pregação que aborde essa verdade, que coloque os pingos nos is, falando da salvação em Jesus Cristo, falando do pecado, do pecador que nós somos, do quanto estamos condenados no pecado, sem o arrependimento desse pecado e uma aproximação em relação com o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê, como diz a palavra. Então é necessário aceitar Jesus? Sim. Por quê? Se é Deus que escolhe o homem. Deus escolhe, mas também sabemos que o Senhor não obriga ninguém. Não é por obrigação que se serve a Deus. Se serve a Deus por escolha. O Senhor te escolhe e para tanto envia um anjo no teu caminho, um servo, seja deste mundo ou até mesmo um anjo, como temos relatos de pessoas que tiveram essa experiência com anjos celestiais e tiveram sua conversão, até dormindo, até em sonho. Coisa sobrenatural. Mas naturalmente, o Evangelho e a salvação, o arrependimento, a conversão, acontece com base na razão, na sensatez, na lucidez do processamento das ideias pregadas, ofertadas e disseminadas pelas Sagradas Escrituras através daqueles que pregam. Certo é que, pregando de maneira correta ou incorreta, o Evangelho vai ser levado, vai ser dito, vai ser pregado, vai ser ouvido. E não há entre nós quem possa se apresentar inocente. Mas se você já está na igreja há algum tempo e vive repetindo as ideias que as pessoas mais velhas da tua igreja, como nós na congregação, temos costume de repetir ideias antigas que
algumas delas não produzem fruto algum, a não ser o orgulho de sentir-se diferente, o que de certa forma é desprezível e abominável. Agora eu te faço uma pergunta, se você já entende, já entendeu que você está no caminho que é o caminho de Cristo. Quando eu falo de caminho, não falo de denominação nem de placa, mas é o caminho de Cristo, já está seguindo as pisadas de Cristo, já está seguindo o Evangelho, já vigia por cumprir esse Evangelho, ainda que você, na tua finitude e imperfeição, não seja como você gostaria de ser, como o próprio apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer não consigo e o mal que eu não quero, ele parece tão evidente e acontece com maior facilidade. A questão é, se você sabe quem é Cristo, se você sabe quem é Deus, de forma mais profunda, mais genuína, de forma mais íntima, você bem sabe que Ele pode te perdoar, você bem sabe que Ele te ama, você bem sabe que não pode, Deus jamais anulará o concerto que fez contigo por intermédio do sacrifício de Cristo, esmagado, crucificado, humilhado na cruz. Deus jamais vai anular isso por causa da tua imperfeição. Outros sim, sabemos que tem pecados que é para a morte, pecados que podem gerar a morte. E eu não quero entrar nesse mérito, esse vídeo não é sobre os pecados que são para a morte, ou que geram a morte, ou até como de forma errada alguns dizem, pecado de morte. Existe pecado para a morte e pecado que gera a morte. Mas não é o assunto desse vídeo, todavia eu quero conscientizar você através dessa reflexão que aceitar Jesus é algo positivo. Tem muitos que estão caminhando em suas igrejas, praticando atos dogmáticos, religiosos e fazendo parte de processos litúrgicos e incultos e ainda não aceitaram Jesus. Alguns estão acostumados a orar da mesma maneira de sempre, a fazer coisas repetidas e esperando o resultado premeditado, que de certa forma é no máximo ou no mínimo o que vai acontecer mesmo. O que você espera tão miseravelmente talvez aconteça, porque quem busca Cristo, quem busca Deus por causa das coisas que hoje no mundo, no universo cristão neopentecostal, palavra difícil de falar, no universo cristão neopentecostal, o que se busca é a prosperidade, a felicidade, a benção. O que se busca é o resultado, a resposta, a cura. E engraçado é que estamos tão mal encaminhados quando assim pensamos, que a ideia de culto deveria ser para adorar a Deus na beleza da sua santidade, anulando os nossos próprios anseios e desejos e necessidades, porque Deus é conhecedor de todas elas. Afinal de contas, o dia inteiro nós passamos pensando em nós mesmos, na maioria das vezes, sobre as contas que temos para pagar, sobre os planos que temos que concluir, as metas que temos que alcançar, os desejos que não se cumpriram. Tudo gira em torno de si mesmo. E essa vaidade do homem é a maior causa da relação que era para ser íntima entre o homem
e Deus, o homem de Deus e Deus, ser tão fraca, ser tão minguada. Orar, para muitos, é um sacrifício. Porque pôr-se de joelhos em oração para conversar com o Criador não parece tão sublime, porque afinal de contas você não o vê e na maioria das vezes nem o sente. Mas o que está acontecendo e por que isso acontece? Estamos impregnados de conceitos e preceitos que geram esses impedimentos. Quanto tempo faz que você não vai no culto para ali entregar alguma coisa? Ofertar. O culto está no lugar dos holocaustos, dos sacrifícios, que antigamente se fazia com degolamento de animais, para que o incenso ali queimado, aquela oferta pudesse ser aceita por Deus. E será que existe na maioria das vezes? Será que nos preocupa a ideia de ser aceito? Na verdade, não. Olhem bem, meus irmãos, na verdade não. Nós estamos sempre ansiosos pelo momento da pregação da palavra, porque afinal de contas ali a possibilidade de que tenha alguma revelação e que Deus descubra o segredo do teu coração, que rasgue o verbo a respeito da tua vida. E você foi buscar a resposta e precisa da resposta, você foi buscar a cura e precisa da cura, você foi buscar a felicidade porque a felicidade está longe das tuas posses, da tua vida. E no final você está sempre, a tua fé está girando em torno de você mesmo. É uma fé e uma prática de fé antropocêntrica, quando na verdade deveria ser uma fé de adoração, dedicação, com gratidão, reconhecimento que o favor que alcançamos de Deus, pelo perdão dos nossos pecados através da fé naquele que Ele enviou, tirando da própria glória, não poupando este que é o seu Filho primogênito, unigênito, isto alcançado através desse sacrifício, essa fé, essa esperança, essa salvação, esse direito, esse privilégio, isso que nos foi ofertado, que foi alcançado, é maior do que qualquer questão que nos preocupa. É motivo para ser grato todos os dias e é resposta suficiente sobre todas as perguntas que temos. Já é uma cura em si, já é uma libertação em si, já é uma bênção em si. Que bênção maior podemos buscar além dessa? É evidente que temos necessidades, é evidente que temos sonhos, nada disso é pecado, é evidente que buscamos coisas e temos propósitos, é evidente. Sobre essas coisas todas, Deus conhece. Ou não está escrito na palavra de Deus, buscai primeiro o reino dos céus, que as demais coisas lhes serão acrescentadas. É tão difícil assim acreditar nisso? Buscai ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Está buscando o reino de Deus e a sua justiça? Você não precisa buscar mais nada, o restante deixa na mão de Deus. Você vai alcançar de Deus o cumprimento dessa promessa que não veio do homem, não veio de homem, mas veio de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Ou você não percebeu? Está que nem o povo do deserto, que caminhando por ali, durante o dia, o sol não molestava eles, e a noite fria também não, pois a coluna de fogo os aquecia, uma sombra durante o dia, quando teve fome teve as codornizes, quando tiveram sede, saiu água da rocha. Porventura suas vestes, seus calçados, e lugar de habitação lhes faltou? Não. Mas será que nós talvez não estejamos nos comportando da mesma forma
que esses que foram tirados milagrosamente, prodigiosamente do Egito, não percebemos que não nos falta nada e ainda assim achamos que nossa vida está incompleta. Não nos falta nada, mas temos sensação sempre de que algo está faltando. Eu acho que é necessário pensar um pouco nisso. Nós estamos num tempo onde a nossa finitude está cada vez mais evidente. E isso nunca foi algo oculto, mas a vaidade dessa vida e os estilos de vida moderno, eles nos seduzem, eles nos abstraem desta realidade, a de saber os limites da nossa habitação. E agora, nesse período onde aconteceu esse reboliço girando em torno dessa enfermidade que todos sabem, eu não vou falar aqui o nome, mostrou a mortandade coletiva, e muitos partiram, e muitos deixaram saudade, e muitos buracos na família, muita falta, muito choro, muita lágrima, e não acabou ainda. Talvez esteja bem longe de acabar. Mas é só abrandar um pouquinho e ter uma certa sensação de voltar à liberdade, de voltar ao normal, que o ser humano volta à arrogante ideia de buscar seus próprios interesses. Vamos pensar nisso um pouquinho. Aceita Jesus. Porque sem Jesus, se você não aceitar Jesus, você pode ser da congregação, você pode ser da Assembleia, você pode ser do Brasil para Cristo, você pode ser da igreja que for. Popular, grande, ministério pequeno, não importa. Ou até desigrejado, que faz reuniões em casa, como os que fazem reunião só em nome do Senhor. Não importa. Tem que aceitar Jesus, porque é a única fórmula e a única forma de que a eficácia da palavra e das promessas estejam vivas, acontecendo inevitavelmente na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Deus abençoe a todos, que a santa paz de Deus por Jesus Cristo permaneça com vocês.